ZYB 415, canal 59, UHF. Televisão exclusiva. Curitiba, Paraná. Henrique Chesneau Lenz César, nascido em Curitiba, em maio de 1929, filho de Luiz Lenz de Araújo César e de Maria Chesneau Lenz César. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, foi conselheiro da OAB, Seção do Paraná, em diversas oportunidades. Ingressou no Ministério Público como promotor substituto, integrando posteriormente o Conselho Superior, como presidente e conselheiro em várias gestões. Exerceu as funções de corregedor do Ministério Público nos períodos 1974-75 e 1977-78 e foi corregedor-geral da Justiça no biênio de 1991-92. Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional e do Instituto dos Advogados do Paraná, atualmente é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Exerceu as funções de presidente do Grupo de Câmaras Municipais e da Segunda Câmara Criminal até ser eleito presidente daquela corte, cargo que assumirá oficialmente no próximo dia 3 de fevereiro. Este é Henrique Chesneau Lenz César, nosso convidado de hoje no Sala Exclusiva. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. E essa noite, com muita alegria, com muita satisfação e honrados, nós recebemos a presença do desembargador Henrique Lenz César, eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e que deverá, amanhã, segunda-feira, tomar posse e assumir as funções desse alto cargo na vida do Estado, chefe de poder no Estado. Boa noite, desembargador. Boa noite, com que satisfação eu me encontro aqui, nesta sala exclusiva de tanta repercussão, de tanta presença marcante entre os nossos televisores. Na condução desse programa, conosco, como sempre, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Bom, nós estamos aqui com o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, como diz o Ernesto, uma posse amanhã. Nós vamos saber muita coisa do desembargador. Contar a sua história todinha, desde moça, assim, nos bancos escolares, como é que foi a sua infância, seus estudos aqui em Curitiba, desembargador. Isso é para o registro da nossa história do Paraná. Eu lhe fico muito grato, Silvio. Na verdade, minha vida sempre foi um livro aberto. E rememorá-la será ainda mais feliz e mais alegria para mim poder fazer isto neste seu programa da Sala Exclusiva. Pois não. O senhor podia, então, detalhar um pouquinho dessa Começando história. já. Já começamos. Bem. Antes de entrar Pois não. nesse trabalho ao qual dedicou sua vida inteira, o trabalho no Judiciário, no Ministério Público, depois no Tribunal de Justiça, é só para puxar. Há um ponto muito importante na vida educacional de Curitiba e do Paraná, que marcou época e formou gerações. O Colégio Belmiro César, no qual o senhor foi aluno, foi professor, funcionário e cujos diretores, o professor Luiz e a professora Maria, eram figuras da maior respeitabilidade aqui na nossa terra. Vamos começar por aí, professor. Pois é, justamente, Anés, eu fiz essa pergunta para chegar aí mesmo, porque eu sabia que ele ia chegar lá. Por isso que eu já fiz desde o começo, um pouquinho antes disso até. Eu fico muito grato nessas rememorações. Elas, inclusive, emocionam. Há poucos dias atrás ainda disse e relatei esse fato. A minha vida tem sido, assim, uma sequência de oportunidades, de vivências e de fatos que me trazem uma felicidade e que possibilitam até que eu diga, como eu disse dias atrás, uma pessoa feliz, realizada. Meu pai foi pastor, o pai dele tinha sido pastor, e exatamente por essa função, designado meu avô Belmiro César para
instituir a igreja presbiteriana lá no São Luís do Maranhão, ele se deslocou com a sua esposa Cristina. E em São Luís do Maranhão nasceram os filhos mais velhos do vô Belmiro. Entre eles a figura de Luís, o velho César, o meu pai. Veio estudar e se formar posteriormente em Lavras, fez o seu curso de teologia, de filosofia, se aperfeiçoou em Princeton e na Harvard, e veio designado depois de ter construído a igreja presbiteriana em Belo Horizonte, onde nasceram as minhas duas irmãs mais velhas, e para onde ele foi, depois de casar com Maria, minha querida mãe, carioca, ali do Botafogo, foi residir e construir a igreja. Depois de nascidas essas duas filhas, teve a sua transferência para Curitiba na década de 20. E a partir de então, não mais se afastou de Curitiba e aqui formou suas raízes. E nasceram seus outros 5 filhos, dos quais hoje sobrevivem minha mana mais velha, que é mineira, a Cleusa, eu, já nascido aqui, a Iracê, nascida também aqui, formada em odontologia, professora de canto orfeônico, de música, pianista, e a Alises, que infelizmente hoje venho de visitá-la no hospital com um processo de enfermidade que chega a me preocupar. Mas essa família se formou ali na Comendador Araújo, onde está escrito: vinde a mim, adoremos ao nosso Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Vale dizer, é a Igreja Presbiteriana de Curitiba, na rua Comendador Araújo, 423. Naquela casa pastoral eu nasci, entre o pavilhão dos fundos, pavilhão de festas, da escola dominical, e a igreja que fica bem à frente, aquela casa pastoral no meio. Ali nasci, nos idos de 12 de maio de 1929. Me criei ali os primeiros anos. Papai sendo pastor, formando as igrejas do Capão da Mora, cuja igreja, construída pelo arquiteto e engenheiro Celso Viana, em São Paulo, é muito amigo de papai, e que por problemas políticos, às vezes, se refugiava em nossa casa. Ele fez a planta e hoje ela está instalada no Bosque do Alemão, que era a igreja que o papai construiu, ele mesmo muitas vezes participando como marceneiro. Fez a de Rio Sagrado, e eu convivi me deslocando para Morretes, dormindo às vezes até mesmo atrás do púlpito, construindo a igreja de Rio Sagrado. As projeções religiosas foram várias e inúmeras, mas em pouco tempo se apercebeu que uma escola que existia em Curitiba desde os fins do século passado, que fora dirigida por Miss Dascom, que ultimamente era direcionada pela dona Aida Kolb, oriunda do board da missão americana que construiu à mesma época o Mackenzie College em São Paulo, depois faculdade e universidade. Este grupo de americanos missionários estavam propensos a fechar esta escola que se chamava Escola Americana. Tinha ela sua sede na Comendador Araújo, que era o local de moradia de Miss Dascom School, depois de Dona Aida Kolb, e a Vicente Machado, num prédio hoje demolido, hoje
estacionamento e que vizinhava bem ao meio do Hospital São Vicente e da construção do BADEP. Àquela época, inexistentes. Mas com o conhecimento de que aquela escola iria ser fechada pelos missionários, que não pretendiam mais continuar como escola deficitária em Curitiba e se dedicariam tão somente ao Mackenzie em São Paulo, papai se preocupou muito como pastor presbiteriano, porque aquela era a única escola em Curitiba que tinha essa característica de ser uma escola da parte, digamos, protestante. Ele se empolgou e sentiu-se assim animado a assumir uma responsabilidade maior. E se propôs, dentro da própria igreja, a igreja assumir com ele o encargo de continuar em aquela escola. A igreja reagiu, não aceitou a responsabilidade e ele a assumiu sozinho. Locou a escola e passou a ter aquele carinho de diretor, pensando sempre grande como ele pensava. Pensando sempre no futuro como ele pensava, mas construindo hoje para ser o amanhã. Assumiu o encargo e de pronto instalou, a par da escola americana, que era tão somente o curso primário, com aquela professora inigualável que foi, que alfabetizou tantos paranaenses, a começar com Davi Carneiro, por exemplo, a dona Maria Augusta Jouve, que deixou uma estirpe maravilhosa dos Carvalhos nessa nossa cidade, do Rival Pacheco de Carvalho, só para lembrar a este nome, que inclusive a minha alfabetizou, ensinou-me a escrever, com Dona Clara Keller, que era aquela que preparava no 4º ano do primário para se fazer o exame de admissão. Alunos espetaculares formados por ela. E papai disse, mas por que só o primário e não o ginásio? E de pronto partiu para a sua segunda missão. Não apenas dirigir, mas criar alguma coisa a mais. Não apenas administrar aquilo que existia, mas ampliá-la de tal forma que nós pudéssemos passar para o 2º grau. E aí, então, a origem do ginásio Belmiro César. Antes, tão somente escola americana, que continuou a ser assim denominada para o curso primário. Posteriormente, e agora, nessa sua segunda etapa de idealismo que realizava-se, ele que já era professor catedrático, porque naquele tempo o ginásio paranaense era com a defesa de tese e uma cátedra, e ali no ginásio paranaense, o velho ginásio, o gimnásio, em uma pronúncia que teria para se dizer em todas as vogais e letras nessa palavra existente, na sua origem total latina, ali da Ébano Pereira, que concentrava, a bem dizer, a cúpula universitária e do conhecimento intelectual e cultural da nossa Curitiba, estava ali sediada no ginásio paranaense. Ele que já vinha participando do corpo docente daquela instituição de ensino, passou a fazer a sua própria instituição. E o ginásio haveria de ser equiparado ao Dom Pedro do Rio, que era o ginásio modelo. Todos os ginásios, todas de acordo com as reformas, e a maior foi implantada por Capanema, posteriormente a esta criação, anteriormente era de Maximiliano ainda, ela tinha, sem dúvida alguma, características de um colégio do mais aparelhado possível. E seu sonho se transformou em realidade. E ele, naquele momento, prestou homenagem ao seu saudoso pai, Belmiro César. Desembargador, me permito atalhá-lo um pouco. Ora, eu tenho satisfação de me... Foi neste clima e aureolado por esses valores
que a criança, o jovem, o moço, Henrique César, vai bater as portas da universidade, se torna advogado e escolhe profissionalmente a carreira de promotor público no Ministério Público do Paraná. E chega, assim, ao início da sua trajetória que o leva agora às culminâncias do Poder Judiciário no nosso Estado. Foi uma vida também, com esses valores, dedicada ao Ministério Público primeiro e depois ao Judiciário, lá no Tribunal de Justiça. Efetivamente Anos foi. e anos e anos. Como foi isso, desembargador? Efetivamente assim foi. Aliás, me perdoe, meu querido senador, mas a vida da sua família com a minha estão muito entrelaçadas pelas amizades que vêm, inclusive, do seu saudoso pai, meu companheiro e colega de Ministério Público, e a quem eu admirei tanto. Em seguida, pelas margens mesmo da infância, quando nós operamos o lema que tinha no frontispício do nosso escudo do Colégio Belmiro César. É o firme, o forte, o franco e fiel. Meu pai não levou muito tempo conosco. Eu tinha 18 anos, estava concluindo o CPUR, quando ele veio a morrer num período muito pequeno de enfermidade, após uma intervenção cirúrgica, vindo de uma intoxicação das praias de Santa Catarina, e falece quando eu tinha apenas 18 anos e ele apenas 54 anos. Nesse intervalo, ele realizou tudo aquilo. Salas de química especializadas, sala de desenho, sala de música, sala de educação física, todas elas, todos os departamentos aparelhados de forma a terem os alunos a melhor instrumentalização possível para o seu ensino. Mas sempre insistindo naquela abertura diária, onde se cantava um hino patriótico, onde se fazia uma oração, para depois alunos entrarem enfileirados, no silêncio, para as suas respectivas aulas. Aprendi, pois, em uma igreja a amar ao próximo. Nessa escola, aprendi que se deve aprender para depois poder ensinar. Em 48, quando ele faleceu, eu já tinha ingressado na faculdade de Direito. E ele já tinha retornado do Rio com os papéis, documentos, pasta, questionários, orientação do curso do Instituto Rio Branco, para o qual ele me encaminharia. Não demorou muito a ver o resultado do meu estudo encaminhando-me para o Rio Branco. Faleceu muito antes disso. Com o falecimento de papai, uma família grande, 7 filhos, mamãe moça, vimos a responsabilidade de assumir aquilo que até então ele tinha administrado. Nós o auxiliávamos, porque todos tinham já estudado filosofia e era a professora, a Cleusa, que há pouco eu me referi, professora de grego e latim, Milcia de história, Luimar de geografia, meu irmão formado em química e em medicina, professor de química, eu instrutor de educação física com João Manuel Bondroni. Mas vimos toda essa estrutura que contava com professores de um gabarito de um Guido Viaro, de um Bento Mussurunga, de um Traple, de um Heitor Borges Macedo e Arthur Borges Macedo, de Missouf, de Madame Anne Moulin-Crotte, professores que marcavam o período todo de uma educação. Vimos isto repentinamente colocado a responsabilidade em nossas mãos. Meu irmão, já médico, com bolsa de estudo a partir daquele momento, em viagem para os Estados Unidos, cancelou-a. E vem à nossa casa, e vem ao nosso colégio para assumir a direção. Solteiro, chegou mesmo a trocar
o seu futuro pela direção do colégio. Assumiu essa responsabilidade pai de 6 irmãos. E mamãe, tomando conta daquela administração de secretaria onde funcionavam também as minhas outras irmãs. E ele se foi nos deixando isto. O ensino, então, tinha uma arrecadação relativamente reduzida. A este momento, eu regrido um pouco o passado. Os americanos já não mais tinham querido locar aquela propriedade, mas sim queriam dela se desfazer. Papai novamente procurou a igreja para ver se a igreja não a compraria. E em face disto, não havendo, estava desesperado, porque a importância que os missionários americanos pediam pelo imóvel. Esse da Comendador Araújo? Na Comendador era Vicente Machado. Já funcionava o ginásio na Vicente Machado. Na metade era o internato, na Comendador Araújo eram os refeitórios, nossa sala de jogos e a nossa própria residência. Ele se preocupando, era natural, já estava com uma tradição toda, o ginásio, a fechar de um momento para o outro, e ele sem possibilidade de adquirir, quando nesse momento um dos pais de alunos do colégio, vendo o papai preocupado, indaga a ele qual a dificuldade. Ele diz: eu estou prestes a ter que fechar o ginásio, porque os missionários, o board americano, quer vender o imóvel e eu não tenho como comprar. Otelo Lopes era então diretor da Caixa Econômica. Pai do Muriel, alunos da escola. Ele diz: é simples, vamos fazer um empréstimo na Caixa, tabela price. O senhor pagará por esse valor, digamos hoje, R$3.000 ao mês, e essa dívida será amortizada em 15 anos, simples 2 anos antes de falecer. Compramos. Okay? Reuniu a família e disse: vou assumir essa responsabilidade. Vocês é que vão saudá-la. E assim foi. E quando eu me apercebi que eu estava sendo mais um peso na minha família, porque ainda que licionasse, eu poderia arrecadar um pouco mais de dinheiro em outra atividade. Meu irmão continuou na sua direção e foi para o mundo da anestesia, para poder também conseguir um pouco mais de verba, porque não se conseguia tanto no ensino. Todos os demais já com as suas perspectivas. Eu fiz então um concurso para o Ministério Público. Fui para Pitanga, solteiro, 51, Tomazina, fomos para Bocaiúva, Paranaguá, Curitiba, Campo Largo, São José. E aí a Procuradoria-Geral. E quem disse que os americanos não produzem coisas boas para o Brasil? Se não tivessem dado essa prensa... Essa prensa não teria vestido aqui. Não estaria o nosso desembargador presidente do tribunal hoje. Chegou o Ministério Público e nós estamos chegando quase ao final do nosso tempo nesse bloco, desembargador. E para entrarmos na conversa sobre as questões da área jurídica, da área judicial, não vou eu, nem o Silvio, não vamos nós fazer a primeira indagação. Habitualmente nós colhemos a participação de pessoas da comunidade para se dirigirem ao nosso entrevistado. Fizemos hoje assim. E temos então gravada uma indagação para iniciarmos a conversa, a partir do próximo bloco, para iniciarmos a conversa a respeito dessas questões mais próprias da sua atividade. Por isso nós vamos chamar o advogado, professor universitário, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Ascioli Neto, Francisco Ascioli Neto. Senhor desembargador, chega até a ser truísmo, neste final de século,
afirmar-se que o Poder Judiciário está exaurido, sem condições de enfrentar o colossal congestionamento de demandas que atinge a todas as suas instâncias. É verdade que a denominada crise do Judiciário não está aflorando agora, pois desde a década de 70, os operadores do direito vêm clamando por uma reforma corajosamente radical. É certo que, durante esse tempo, algumas alterações foram promovidas no aparelhamento judicial e também na legislação processual. Todavia, é sabido, essas mudanças não produziram os efeitos almejados. Agora, acena-se novamente com uma reforma do Poder Judiciário, havendo inclusive um projeto de emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional. Senhor desembargador, a questão é a seguinte: pode-se nutrir alguma esperança de que as inovações preconizadas, inclusive a adoção do denominado efeito vinculante, poderão contribuir efetivamente para a celeridade da justiça, de tal maneira que seja restaurada a confiança do cidadão brasileiro no primado do direito? Cumprimento ao meu caríssimo e ilustrado professor, hoje diretor da Faculdade de Direito de Curitiba, uma instituição que tem sido exemplar no mundo universitário. Meu caro professor Acioli, a sua indagação firma situações que eu acho interessante expô-las. A matéria está sendo muito discutida dentro do próprio Poder Judiciário. A nossa apresentação, a perspectiva de uma súmula vinculante é diretamente direcionada àquele volume enorme de processos, que na maior parte das vezes dizem respeito ao interesse do Estado. São os processos que vieram, digamos, ad exemplo, das desapropriações indiretas, que resultaram numa emissão enorme de precatórios e que ainda se avolumam na discussão da incidência de juros moratórios. As situações que dizem respeito a ingerências tipicamente administrativas. Talvez, se nós tivéssemos o administrativo contencioso, um tribunal que tratasse tão somente dessa matéria disciplinar administrativa, talvez nós não tivéssemos um número tão grande de recursos no próprio Supremo Tribunal. Não vejo, no entretanto, de maneira alguma, otimização para a justiça a adoção do sistema da súmula vinculante. Ao Estado é evidente, sob pena de parecer, em um termo entre aspas, e que se usava maracutaia, ou ter um interesse escuso no fundo, o Estado não pode, não entra em composição como as partes como privadas para o deslinde ou a solução da lide. Ele não faz acordo, não formula acordo, não conduz aquela conciliatória que todos os juízes propõem às partes. Ao Estado é quase que vedado. Enquanto ele não esgotar as instâncias na defesa de seus interesses, ele vai protelando, sem dúvida alguma, o deslinde do processo. Se nós tivéssemos a possibilidade, como algum tempo atrás fez o Carvalho Pinto, quando secretário da Fazenda do Gênio no governo de São Paulo, do pagamento de todas as dívidas do Estado na boca do cofre, com um acordo firmado com as partes, eu acho que isto seria uma economia enorme ao Estado e desapareceria um número enorme e inúmero dos recursos
em superior instância. Mas como não temos essa possibilidade, é de interesse dos próprios estados, e eu não falo o estado do Paraná, eu falo de todos os estados que compõem a nossa federação, de protelar o pagamento das suas dívidas, e muitas vezes isto passando de governo para governo. A súmula vinculante, nesses casos, teria, sem dúvida alguma, uma diminuição, ocasionaria, sem dúvida alguma, uma diminuição enorme nos processos. Vamos recordar, professora Scioli, quando o Vitor Nunes Leal iniciou o seu trabalho de súmulas no Supremo Tribunal Federal. E foi de imediato rechaçado, criticado, porque aquelas súmulas iriam dar um entendimento prévio do Supremo Tribunal em questões semelhantes e, portanto, jungir o conhecimento, o estudo e a conclusão dos juízes em primeiro grau de jurisdição ou no segundo grau. Porque já em terceiro, no Supremo Tribunal Federal, já estava decidida que a questão assim haveria de ser. Recordemos, professora Scioli, que, por exemplo, no próprio direito penal, que é o seu campo tão maravilhoso e que leciona tão bem. Vejamos, por exemplo, o casamento da ofendida com terceiro. Vejamos a emissão do cheque como promessa e não... E agora se discute, agora mesmo, o cheque pré-datado, com aquela sua desfiguração, com aquela sua discriminação do 171, do estelionato, emissão de cheque sem fundo, são decorrências de pensamentos e julgamentos do Supremo Tribunal, quando diziam que o cheque por emissão antedatado, como promessa de dívida, e não como ordem de pagamento, não constituía crime. E o casamento, perdoe-me. Desembargador, prometo, Perdão. que nós voltamos a conversar sobre a súmula vinculante no próximo bloco. Agora temos que fazer uma pausa. É pequena, mas sala exclusiva volta em seguida com a presença do presidente eleito do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Henrique Lenz César. Então merece. A nuvem. Merecido. Qualquer coisa merece quando o conhaque é Domus. A Brasília merece. Merece. Então é ela. Merecido. O Chip merece. O Chip. Merecido. Então é isso. Se não merece. Qualquer coisa merece quando o conhaque é Domus. O gengibre é cultivado em todas as regiões tropicais. Seu uso medicinal é como expectorante digestivo e anti-hemorrágico. No Brasil é bastante usado na medicina natural e na confecção de vinagres. O Museu de Arte do Paraná está com a exposição do artista Marcel Leite, intitulada O Sal da Terra, de segunda a sexta, das 13 às 18h30, sábados e domingos, das 10 às 16. Voltamos com sala exclusiva e a presença do desembargador Henrique Lenz César, presidente eleito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que amanhã assume as funções, amanhã é a data da posse. Ao final do bloco anterior, respondendo uma indagação, falava-se da súmula vinculante, uma tese que está sendo defendida e pode a qualquer momento ser aprovada no Congresso Nacional,
e vir se incorporar à prática da justiça em nosso país. Foi feita aquela interrupção, vamos retomá-la. E eu só acrescentaria o seguinte, desembargador. Há os que defendem, inclusive a própria figura do ministro pertence ao presidente do Supremo, e há os que rejeitam com muita firmeza. Eu perguntaria, a criação do que se chama efeito vinculante não emascularia o poder do juiz? A pergunta pode ser respondida muito sucintamente. O dispositivo legal já existe. As matérias idênticas têm que ter e obterem, alcançarem desiderato idêntico. Isso é evidente, é raciocínio lógico qualquer um, e está inserido no próprio Código de Processo Civil. Cada caso, no entretanto, em direito, é um caso. Há pouco nós citamos o cheque pré-datado como desfigurativo do estelionato por emissão de cheque sem fundo. Dizer-se isso, e no entretanto você comprovar nos autos outra índole efetivamente de estelionato, é evidente que cada caso é um caso. As provas haverão de ser examinadas em cada caso. No entretanto, casos exatamente iguais, o Código de Processo já resolve, nem precisaria vir súmula vinculante. Me parece que resolve-se assim. Presidente, o senhor percorreu diversas comarcas do Paraná, na condição de promotor da Justiça. Como é que deu o seu ingresso no Poder Judiciário na condição de desembargador? Essa pergunta também me rememora muito. Percorri o interior do Paraná com muita satisfação. Como promotor, iniciando carreira, jovem, inexperiente, recém-formado. Aliás, naquele tempo, o estagiário, vale dizer, o quarto-anista de direito, o solicitador acadêmico, tinha a possibilidade de vir a ser nomeado promotor interino por simples designação do procurador-geral, então do Estado, hoje da Justiça. Iniciei assim, substituindo num período de férias em São José dos Pinhais o promotor que entrava em licença, ou em férias, perdão, Dr. Naor Ribeiro de Macedo. Foi um primeiro encargo meu. E me recordo que naquela época ainda tinha custas, e o meu primeiro parecer em um processo de habilitação de casamento, difícil de julgar, e, no entretanto, examinada e constatada todas as exigências legais, bastava um nada a opor, e eu quase que desenvolvi um parecer de página e meia. Iniciei assim. Recebi meus 10 cruzeiros para emitir esse parecer. Depois Tomazina, Pitanga, até chegar em Curitiba. Curitiba sucedia a figura notável do Acir Saldanha Loyola, na terceira curadoria de acidentes. Foi uma das promotorias que uma das funções do Ministério Público que me realizei plenamente, porque era a indenização daqueles acidentes de trabalho e que resultavam de um cálculo muito complicado da infortunística de então. Cálculo que haveria de ser verificado para as seguradoras, então privadas, hoje corre tudo pela Previdência Estatal, tinha que ser verificado para não haver erros em prejuízo do acidentado. Me realizei plenamente nessa realização. Daí, de procurador a procurador-geral no governo, no segundo governo do eminente homem público Ney Braga, que retornava e me deu a honra quando Eros Gradowski foi pinçado e elevado ao tribunal, de me nomear para suceder Eros Gradowski na Procuradoria-Geral. Já tinha, então, exercido por 2 vezes a corregedoria do Ministério Público. Já tinha novamente percorrido todo o Estado e sentido aquela pujança enorme do Ministério Público. Fui, então, a procurador no governo Ney, com orgulho e com satisfação, apesar de dizer que o Ministério Público, vale dizer,
os promotores de justiça, a carreira, a instituição do Ministério Público, atrelada ao Executivo, que é o era para o Executivo um verdadeiro mistério público. Não confundiam, eles não se assimilavam, não entendiam que o promotor não era do Judiciário, mas sim do Executivo. E através daquelas reuniões que o governador Ney Braga possibilitava, é que tomaram conhecimento como se preencher cargos no Ministério Público. Exemplo, a nossa luta quando procurador-geral para aumentar o número de procuradores da Justiça, porquanto o Tribunal de Alçada havia aumentado o seu número e a demanda de processos para o Ministério Público era muito maior e não se suportava com o então 6 procuradores de Justiça. Depois passamos a 3. E a grande reivindicação, quando o Alçada se ampliou totalmente, foi a ampliação para mais 13 cargos de procuradores. E nenhuma dessas oportunidades, discutindo com um dos secretários a necessidade da criação desses outros 13 cargos de procuradores, ele disse, mas tem tanto procurador no Estado, por que você não os convoca? E eu necessitei daí, então, receber de bandeja a proposta para demonstrar que os procuradores de Estado são diferentes, eles são advogados do Estado. Os procuradores de Justiça são os advogados da comunidade, da sociedade. Então, depois de ter sido feita essa distinção, facilmente foi conquistar os 13 cargos. Seguiremos? Desembargador, promotor de justiça e no Ministério Público, corregedor-geral e procurador-geral. Depois, Tribunal de Justiça, onde já há vários anos exerce a magistratura como desembargador. Chega agora à presidência do Tribunal, chefia de um poder, do Poder Judiciário do Estado. Leva, a partir de amanhã da sua posse, leva com certeza algumas ideias, algumas teses, alguns projetos para implantar na administração. Nos fale sobre isso. Prazo aos céus que eu seja um pouco, não seja tão prolixo e seja mais objetivo. Nós sempre aprendemos com as suas palestras. É, Vidio. Nomeado que fui pelo governador Roskin Novaes para o tribunal, lá estou há 14 anos. É evidente que a soma de todas essas experiências traz comigo uma certa bagagem e eu não vejo cabutinismo nenhum nesse ponto em dizer ninguém assume um cargo sem ter antes se preparado para isso. E eu procurei armazenar, durante esse tempo de experiência como advogado que fui por mais de 10 anos, esse tempo de promotor que fui, esse tempo de magistrado que exerço, integrando a mais alta cúpula judiciária, uma pureza total de sentimento. Eu trago como mensagem primeira e essencial aos meus colegas de magistratura, desde esses que estão iniciando a carreira há poucos meses atrás, e que por motivo do número de vagas que existe na carreira, já com uma imediata quase promoção, como trago também aos mais antigos. E antes de mim eu só tenho 3 mais antigos, que são colegas maravilhosos, o desembargador Ronalcioli, o desembargador Abrão Miguel e o desembargador Cláudio Nunes Nascimento, que está terminando essa administração, e que eu terei a honra de suceder a esses 3 notáveis e que marcaram sua época. Eu trago, portanto, a mensagem do mais novo ao mais antigo, em um reacender de chama. Eu quero que os meus colegas sintam como eu sinto, aquela vontade renascida ao instalar amanhã o novo ano judiciário. Eu quero que eles sintam comigo a força que cada um de nós tem dentro do nosso ser, da nossa consciência, da nossa força moral, do nosso sentimento patriótico de culto à pátria e de culto à nossa comunidade. Nós estamos aqui para a maior e mais difícil missão,
quer dizer do direito dos nossos concidadãos. Pedem de nós, os nossos co-irmãos, os nossos concidadãos. Pede de nós a nossa comunidade, a nossa sociedade. O exame e o pesar do direito das partes em litígio. Parece ao povo como se nós estivéssemos numa cúpula inatingível. Desconhecem as dificuldades e muitas vezes nem sequer tiveram conhecimento do desenvolvimento de uma própria audiência. Estamos ausentes do povo. O povo só nos conhece como a justiça e mescla polícia, Ministério Público, juízes, como se todos esses fossem a justiça. E por isso, muitas vezes, na pesquisa, eles dão a nós a nota abaixo de 5. Não aprovam tanto a justiça. Desembargador, ainda nesse caminho, não seria, talvez, por acúmulo de serviço, por razões que o senhor conhece melhor que ninguém, mas não seria a falta de celeridade da justiça que levaria esse dissabor às partes, aos advogados, ao Ministério Público, ao próprio juiz e à sociedade de uma forma geral? Ministro Brossard. Como se resolve essa questão? Como botar velocidade nisso? O ministro Brossard, ao deixar o Supremo Tribunal há pouco tempo atrás, pouco tempo não, já imagino, ele disse: julguei 23 mil processos, deixo 2 mil. É evidente que essa morosidade da justiça, decorrente, e ele mesmo dizia, enquanto a Itália tem 3 recursos, o Brasil tem 9, o que possibilita essa protelação processual. A nossa legislação está plena destas armas que se dão, que se entregam aos lutadores do direito para serem utilizadas em ambas as partes, em pró e a favor. No crime, procura o advogado postergar o máximo possível o processo para ser alcançado pela defesa maior, que é a prescrição da punibilidade, pela decurso de prazo. E nós levamos aí a fama de países da impunidade, de país da impunidade. Sem dúvida, teremos meios, através, hoje e agora, dos juizados especiais. Este sim, se não for aparelhado suficientemente, a resposta também será totalmente deficiente. Mas vejo, através dos juizados especiais, a resposta mais imediata ao povo. E sinto, através dele, a presença da justiça junto ao povo, que é o nosso imediatismo. E é do seu pensamento ampliar esses juizados especiais, colocá-los nas demais comarcas do Estado? Sem dúvida alguma, haverá de ter esta formação, haverá de ser implantado sob pena de nós voltarmos a ter o conceito da justiça demorada e cara. O juizado especial é o inverso, totalmente o inverso. A justiça é célere, é rápida e é barata, porque nem sequer os árbitros ou conciliadores estão recebendo qualquer recurso. Estão recebendo tão somente os nossos agradecimentos e a nossa homenagem que prestamos. Presidente, eu vou fazer 3 perguntas para o senhor, mas que o senhor pode dizer sim e não. Primeiro, existe na Assembleia Legislativa um projeto de plano de salário para os funcionários do Tribunal de Justiça, para ser aprovado. O senhor vai lutar pela aprovação? Sim, efetivamente. Este projeto não implica em aumento de despesa. Ou não? Ele apenas atualiza a situação funcional. Vale dizer, o que ele está recebendo hoje, ele continuará recebendo, não terá acréscimo nos seus salários, nos seus vencimentos. Haverá tão somente o implante deste valor no seu salário fixo. Vale dizer, ele recebe hoje o fixo e mais a gratificação, o que seja o extra, as horas extras, o TID ou o que for. É tão somente esta implantação que ocorrerá com o senhor vai lutar para a aprovação. Sem dúvida. Outra pergunta, rapidamente, sim, não. O fórum.
A construção do fórum, o termo da construção do fórum. Objetivo máximo da minha gestão. O que a engenharia não pode fazer hoje? A técnica está tão avançada que eu vejo, em pouco tempo, implantada o seu reforço, ou a sua última laje refeita, ou a sua correção do poço dos elevadores, ou a concretagem corrigida. Feito essas correções, feito a sua afirmação total de concreto, é fácil acabar aquele esqueleto, que não interessa na permanência ao judiciário e muito menos ao próprio executivo, cuja mensagem de arquitetura e de engenharia não é apenas paranaense, mas é internacional. A última pergunta, presidente. O atual presidente do Tribunal de Justiça, ele teve junto com o sindicato, pelo menos o sindicato fala muito isso, teve assim um período tumultuado com o sindicato. Não foi uma relação muito boa entre o sindicato, dos funcionários do judiciário e o presidente, o atual presidente do Tribunal de Justiça. Como será a sua relação com o sindicato? A minha relação é a mesma que eu tenho em toda a minha vida. Relação de respeito, relação de dignidade. Dá-se o respeito, recebe-se o respeito. O diálogo é necessário em todas as situações. É evidente que em uma administração haver-se-á de ter um diálogo maior do que quando eu apenas era integrante daquela corporação. Não tenho a menor dúvida que o diálogo haverá, mas dentro de um respeito mútuo para que a dignidade dos servidores seja tão alta, tão elevada quanto a da magistratura. Vejo, pois, em uma extensão de raciocínio que eu não posso ver juiz inoperante. Consequentemente, não posso ver servidor inoperante. Eu não posso ver um juiz que não seja íntegro. Consequentemente, eu também não poderei ver um servidor que não seja íntegro. Dentro desse tema, nós teremos o diálogo mais claro e leal possível, com transparência total. O Silvio terminou suas perguntas. Já perguntei. Então nós vamos trazer mais um convidado para lhe dirigir uma indagação. Advogado, procurador da Justiça e atualmente exercendo as funções de diretor-geral da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Dr. Fajardo Faria. Prezado professor, desembargador Henrique César, primeiramente quero cumprimentá-lo pela sua eleição ao mais alto posto da magistratura paranaense. Desembargador, ao tempo em que a sociedade se articula para o combate às drogas, pela conscientização dos efeitos deletérios que exerce sobre as forças físicas e valores morais do ser humano, ao tempo em que o Ministério Público, através dos seus agentes, vem atuando juntamente com a Polícia Judiciária dentro da própria Delegacia Antitóxico, de sorte a adotar a elaboração dos inquéritos policiais de mais precisão e certeza, ao tempo em que a Secretaria da Segurança Pública implementa força especial composta de agentes altamente qualificados para o combate e repressão ao narcotráfico. Eu indagaria ao futuro chefe do Poder Judiciário do Estado do Paraná como Vossa Excelência responderá ao reclamo e ao clamor pela criação de vara criminal especializada no processo e julgamento dos crimes de tóxico. Acolho com muita satisfação, meu caríssimo promotor, colega e amigo Fajardo. A sua indagação é crucial. De há muito tempo vem a indagação, assim como foi criada a vara central de inquéritos, por que não transformá-la em uma efetiva vara, com vinculação do juiz à mesma, para poder dar, e o objetivo maior dessa vara é esta, celeridade aos inquéritos e só subirem a juízo quando assim estiver pronto o processo, o inquérito para a denúncia. A vara, por exemplo, de entorpecentes, e nós já tivemos na nossa organização judiciária as varas criminais em Curitiba, especializadas, vara de crimes contra o patrimônio, vara do júri de crimes de homicídio. Hoje, a própria vara de júri está tão somente funcionando para a realização dos júris. Eis que a instrução dos processos
de crimes contra a vida são realizados, distribuídos entre todas as varas criminais da capital. Sem dúvida, a sua indagação vem checar a ferida no seu âmago. Eu vejo, de interesse quase que imediato, a especialização, a de exemplo, de uma vara de entorpecentes. Ainda que críticas possam haver a esta ideia, ela será discutida, sem dúvida alguma, pela Comissão de Organização Judiciária, posteriormente pelo órgão especial, e, se aprovada, transferida em mensagem ao Executivo, para a sanção do Executivo. Dizem as críticas que a vara de entorpecente vincula um determinado magistrado e, com isto, não apenas lhe torna a sua própria segurança difícil, mas também personalizando a perquisição da justiça, personalizando apenas aquele juiz como julgador único dos casos de tráfico de drogas ou de uso de drogas. Efetivamente, há esse perigo. Mas entre diluir entre vários juízes ou ter um especializado naquela matéria, com pendor para agir naquela específica matéria, me parece que a especialidade trará uma celeridade muito maior a esses processos, e é isto que nós reclamamos. Resposta imediata. As outras varas criminais passarão em número de 180 crimes tirados da competência da Justiça Comum e lançados aos juizados especiais. Por isso, haveremos de aparelhar os juizados especiais para dar resposta imediata, como estão dando. No correr desse ano que se passou, eles já proferiram mais de 8.000 decisões, terminando os processos cíveis e criminais. São 8 no crime, 8 no civil e 5 no crime. Essas duas situações levam, portanto, a dar uma característica, que as varas do juízo comum criminal terão uma diminuição de trabalhos e, consequentemente, uma delas poderá ser especializada, ou talvez maior número delas, para dar uma resposta muito mais célere a estes crimes que continuarão na competência da Justiça Comum, porque nós não poderemos permitir que o nosso país seja catalogado como o país da impunidade. Vereador, teremos tantas outras oportunidades quantas forem necessárias, mas hoje o nosso tempo esgotou. Teremos que encerrar por aqui, mas não quero fazer sem deixar a palavra para as suas considerações finais. Sem dúvida, esse momento é um momento assim de agradecimento pela oportunidade que a sala exclusiva deu a mim de poder transmitir um pouco da minha vida, transmitir um pouco dos meus anseios, transmitir um pouco dos meus ideais. Agradeço sensibilizado mesmo aos nossos caríssimos entrevistadores, meu caro Enéas, meu caro Silvio, e aos nossos mestres notáveis, ao nosso Fajardo e ao nosso grande Ascioli. Obrigado por terem me possibilitado, e me perdoe os nossos ouvintes que eu tenha sido, em alguns momentos, tão prolixo, mas é que tinha tanto para dizer, tanto para soltar de mim. E mais ainda tem. E teremos outras oportunidades. Sou imensamente grato. Desembargador Henrique Lenz César, nós agradecemos. A sua presença aqui nos fica, nos prestigia pelas aulas permanentes que são proferidas através das suas palavras. Teremos a oportunidade de voltar e tantas vezes quantas forem necessárias. O nosso desejo de pleno sucesso, quando a partir de amanhã passa a ser o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, chefe do Poder Judiciário no nosso Estado. Muito obrigado, desembargador. Ao telespectador, muito obrigado por ter estado conosco. E vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.